Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Espero que os outros alunos possam chegar ainda no nosso primeiro momento, para que a gente possa oportunizar não só o aprendizado e as revisões, mas em essência a reflexão, a ressignificação de tantas emoções que nós temos nesse momento pré-ENEM. Meu nome é Gina, eu sou psicóloga do colégio. Essa minha companheira aqui é Sandra, a psicopedagoga, e nós teremos esse primeiro momento junto com vocês, tá? O tema que nós iremos abordar é a inteligência emocional, emoções e superações na reta final para o ENEM. A nossa proposta é que vocês realizem ao longo da nossa fala algumas reflexões que consigam parar e olhar e se perceber emocionalmente nesse momento que vocês estão vivenciando. E aí o primeiro slide aborda que emoções, né? Quais são minhas emoções hoje? Como eu me sinto? Como eu estou emocionalmente percebendo essa última semana pré-ENEM? Quem ousa, quem arrisca se colocar? Ninguém, vocês não estão sentindo nada. Vou começar a me preocupar a partir de agora. Alguém? Não? Eu vou fazer as perguntas, eu vou citar algumas emoções e vocês levantam o braço. Eu acho que assim é melhor, tá? Alguém está com medo? Que maravilha, tá bom o negócio aqui. Alguém está ansioso? Tá começando a aparecer alguns dedinhos. Alguém está alegre? Ótimo. Alguém está... Deixa eu pensar numa emoção bem interessante. Alguém está inseguro? Muito interessante. Mas estou muito feliz com os dedinhos que eu vi, viu? Foram poucos, porém pontuais. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade, que foi a emoção que mais dedinhos apareceram, né? A ansiedade, assim como tantas outras emoções, ela também é uma emoção. E eu trouxe aqui, vou ler para vocês a definição, segundo o Ministério da Saúde. A ansiedade é uma emoção que representa um sinal de alarme ao perigo ou ameaça real ou imaginária, representando um fator evolutivo de proteção. No entanto, quando exacerbada e desproporcional, pode constituir um problema de saúde, passível de tratamento. Em geral, a experiência de ansiedade é caracterizada pela presença de sintomas físicos, acompanhada na maioria das vezes de pensamentos de dúvida, antecipação de problemas ou pensamentos catastróficos, associados a modificações no comportamento, especialmente evitações de situações temidas, podendo evoluir para um transtorno. A ansiedade é uma emoção, extremamente presente nos dias atuais. O Brasil é um país com o segundo maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, o que exige da gente uma atenção de como estamos lidando com essa emoção, de como estamos administrando essa emoção em nós e na nossa vida cotidiana. Momentos como esse, de vestibular, de ENEM, assim como terão outros em concursos, quando vocês forem tirar a habilitação, quando vamos, por exemplo, para uma festa e aquele nosso crush está lá e a gente vai ao encontro para conversar, né? Ou até mesmo quando alguém que a gente está se relacionando, a gente está em conflito e a gente precisa ter uma conversa séria.
Em todas essas situações, a ansiedade ela pode e é natural que ela esteja presente. Agora, a dimensão de como a gente está vivenciando essa ansiedade é o mais importante, para que ela não deixe de ser um sentimento, uma emoção e passe a ser um transtorno. Para que ela não seja dominante da sua vida, né? Dentro desse contexto, é fundamental que você se conscientize dos seus sentimentos, das suas emoções, acolha-os, desenvolva a condição de administrá-lo. Isso é essencial para a ansiedade, para a insegurança, para a alegria, para a tristeza. A emoção pertence a nós. Cada um irá vivenciá-la do seu jeito, da sua forma e principalmente no seu contexto. Mas em essência, que você consiga desenvolver a conscientização de administrá-la, de conseguir lidar com ela no seu cotidiano e nas suas adversidades. E é por isso que é tão importante ter consistência e persistência, foco e determinação. São palavras muito usadas, mas nem sempre que usadas vivenciadas emocionalmente. A gente escuta muito a palavra foco para que a gente se concentre. E a proposta do foco não é só concentração. A condição de ter foco é acreditar na minha escolha, ter consistência nela e seguir com essa determinação, independente das adversidades, independente das emoções que aqui poderão aparecer. Não se fragilizando, mas se fortalecendo e amadurecendo. E é por isso, e é por isso que é tão importante consciência dos sentimentos, acolhimento desses sentimentos, para que eu possa administrá-los e conduzi-los, vivendo assim melhor, independente da situação e do contexto ao qual eu esteja inserida. Independente do Enem ou da circunstância na minha vida pessoal em que essa condição emocional possa me fragilizar ou, como alguns teóricos trazem, me dominar. Perdão. Esse negocinho aqui é uma pegadinha, né? Ele tá me dando uma rasteira, literal. Agora ele foi pro canto certo. Tá melhorando. É porque tem umas pegadinhas. Do jeito que vocês têm no Enem, a gente tem aqui, né? De estar com o microfone, de estar com outro microfone, de não tocar, de ter um equipamento especial que a gente manda ele para frente, ele vai para trás. Mas faz parte para que eu não tenha uma ansiedade muito intensa e consiga conduzir com vocês. A inteligência emocional, ela vai ser essencial, e Sandra vai falar um pouco mais, para que você consiga trabalhar e vivenciar essas emoções, sejam elas emoções numa situação limite, né, ou numa situação de cobrança, de pressão, como é um Enem, né? Mas, em essência, a inteligência emocional, ela é necessária para o seu autoconhecimento e reconhecimento das suas superações. Como, né? Qual caminho eu devo trilhar em mim para o desenvolvimento dessa habilidade, que é tão importante e que, a partir de hoje, eu preciso que vocês parem e reflitam para que nessa reta final vocês consigam desenvolvê-la melhor e estabelecer uma melhor vivência com as situações que vocês terão daqui a alguns dias na primeira prova do Enem, tá?
Eu agora vou passar a palavra para a Sandra. Chega, Sandra. Ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a inteligência emocional e depois eu volto daqui a pouco. Muito obrigada. Fica passando, Gina, para mim, por Tu favor. jura? Juro. Tu me ajuda. Boa tarde. Tudo em paz, minha gente? Agora eu queria, de verdade, assim, um tempinho de vocês. A gente não vai tomar muito tempo. São o quê? Eu acho que uns 20 minutos. Eu vou procurar ser rápida, tá bom? Mas nessa rapidez eu gostaria de verdade que todo mundo prestasse atenção aqui, tá? Olhasse para cá, porque quando a gente fala em estudo, a gente se remete, nós nos remetemos, não é, ao quê? Ao professor aqui na frente. Então, estudo é somente eu estudar matemática, estudar português e as disciplinas, principalmente as disciplinas que vão cair no Enem. Mas tão importante quanto a consolidação do que vocês aprenderam é exatamente a inteligência emocional. Então, se eu não estiver bem, eu posso estar com todos os conteúdos estudados, consolidados, na ponta da língua, na memória, mas se eu não estiver bem, não souber lidar com a minha inteligência emocional, e aí tudo desanda. E isso é verdade, gente, sabe? Gina, por favor, Gina, cadê você? E a inteligência emocional, gente, ela é de fato uma chavezinha importantíssima para o que vocês, para esse processo do Enem, né? Na realidade, assim, vocês quando vocês se prepararam, vocês vêm fazendo uma preparação desde a educação infantil. A preparação, ela não foi feita, a preparação do estudo, do aprendizado, ela não foi feita só agora no ensino médio e principalmente no terceiro ano. Vocês vêm sendo preparados para esse momento desde uma educação infantil. Então são o quê? 12 anos, 16 anos de estudo, não é? Para vocês estarem agora e daqui a alguns dias se prepararem, aliás, fazerem o Enem. E aí, o que é inteligência emocional, né? Porque ela é tão importante para esse momento que vocês estão passando e vão passar agora, que é vestibular e Enem. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções. Vou eu fazer minha prova, né? Estou eu lá fazendo minha prova, mas eu reconheço que eu estou ansiosa na hora da prova. E aí, eu reconheço que eu estou nervoso, que eu estou nervosa, entendo por que é que eu estou nervoso ou nervosa, não é ansioso, não é? Isso é autoconhecimento. E eu também gerencio. Se eu entendo, se eu reconheço, eu gerencio. O que é esse gerenciar a inteligência emocional? É eu, na hora dessa pressão do Enem, eu saber que eu vou fazer a prova, que eu estou nervoso, provavelmente nervoso, ansioso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou tomar conta da situação e não deixar que a emoção é que tome conta da situação. Então, há vários momentos em nossa vida nos quais precisamos agir sob pressão. Desde o que? Quando estamos dirigindo, no trabalho, no estudo, não é? E principalmente agora quando vocês forem fazer as provas, no período de vestibular e Enem, é um momento de pressão, não é? Então, assim, a inteligência emocional, ela é importantíssima para esse momento. Eu saber lidar com as emoções. Então, assim, a inteligência emocional é uma habilidade que a gente não nasce com ela. A inteligência emocional, ela é trabalhada, ela é estimulada. E muitas vezes ela é estimulada exatamente nesses momentos de pressão, sabe? De prova, de estudo, de alguma situação assim extra que acontece na vida da gente. E aí, Gina e eu preparamos algumas dicas, tá? Que são assim bem bacanas para vocês seguirem, né? Seguirem e se prepararem para o dia das provas. Gina, a primeira é: não ignore a emoção. Se eu sei que eu estou na hora da prova, ansioso, né? Estou lá balançando minhas pernas, preocupado, né? Naquela preocupação, será se eu vou conseguir acessar tudo que eu aprendi?
Será que se eu vou conseguir fazer de fato minha prova da forma que eu quero fazer, né? E aí, o que é? Você está reconhecendo a sua emoção, tá? Estou nervosa, eu estou ansiosa, mas eu não vou deixar que essa emoção tome conta do momento que eu estou lá, que é tão importante para mim. E aí, o que é que eu vou fazer? Me acalmar, né? Por que eu vou me acalmar? Porque adianta eu estar ansioso, adianta eu estar nervoso, nervosa, na hora daquele momento tão importante que eu tenho que estar centrado e centrada de verdade para eu poder conseguir fazer, conseguir ler o que está lá nos enunciados, conseguir entender o que está lá na prova, né? Para isso eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que estar inteligentemente, emocionalmente tranquilo. E aí, minha gente, tem uma respiração, não sei se vocês já ouviram falar na respiração quadrada. Quando a gente fala dessa questão de respirar, fazer o trabalho de respiração, não é? A gente trabalha desde a educação infantil fazendo isso, sabe? A respiração, ela é importantíssima. Eu lembro até que os meninos, quando a gente diz que acontece quando a criança está desorganizada e eles vêm para a gente diz assim, respira, respira. Aí diz, mas tia, eu estou respirando. Eu digo, é o respirar diferente, tá? É aquele respirar diferente, é o saber respirar. E esse respirar, ele é importantíssimo, tá? Para a hora que vocês estão lá fazendo a prova, né? Aí é um exercício assim simplório, né? É a respiração quadrada. É eu respirar em 4 tempos, vertical, horizontal. Né? Eu visualizo o quadrado na minha frente, fecho meus olhos, visualizo o quadrado na minha frente, inspiro, seguro a respiração, expiro, esvaziando os pulmões, e continuo contando no 4, também com os pulmões vazios, não é? E aí eu faço esse exercício 4 vezes, então é 4 vezes 4, não é? E aí vai dar essa condição de verdade, de você tranquilizar-se e poder de verdade focar na prova. E aí, não se influencie, o quarto tópico, não se influencie pelo nervosismo alheio, não é? Inclusive, eu grifei esse último ponto que diz assim, procure não ficar na companhia de pessoas emocionalmente descontroladas. O que é isso, Sandra? É verdade. Eu saio de casa toda preparada, estudei, estou bacana emocionalmente, estou saindo da minha casa, mas aí chega no meio do caminho ou lá mesmo no espaço onde eu vou fazer as provas, encontrar algum conhecido, alguma conhecida, um colega, né, que não está muito bacana, que está com negatividade, que começa a falar, ai meu Deus, é a prova, eu não estudei, ou eu estudei demais, aí você, eita, mas ele já estudou mais do que eu, já sabe mais do que eu. Corra de pessoas assim, negativas, de verdade, tá certo? Tá? Então, assim, gente, dá licença aqui, mas eu vou me concentrar para o meu momento, né? Então, é importante mesmo, assim, não se influenciar pelo nervosismo alheio. E, antes de mais nada, assim, confiar em cada um de vocês. Como eu disse, a preparação para o Enem, para o vestibular, ela vem desde quando vocês eram pequenininhos, desde quando vocês iniciaram a vida escolar de vocês, desde a educação infantil mesmo, tá? Então, da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e agora o ensino médio, né? E aí, confiem que vocês foram preparados, vocês se prepararam, os professores se prepararam, os professores de verdade prepararam vocês, né? Vocês se esforçaram e com certeza, assim, é a nossa torcida que tudo dê certo. E aí, gente, a gente vai só finalizar, quando a gente fala em preparação, quando a gente vai se preparar para a prova, né? E não é só o estudo, é o entender o emocional e também antes da prova, uma semana da prova, um dia antes das provas, não é? Eu me alimentar corretamente,
tentar dormir no máximo, assim, no mínimo 6 horas, tá? E alimentar o espírito também. Eu e Gina, a gente preparou o material para vocês, aí a gente vai entregar no decorrer da semana, tá bom? É um materialzinho, uma oraçãozinha de bolso, tá bom? Isso não quer dizer que a oração, eu faço a oração e Deus vai me dar as respostas lá na hora, não é isso. É a oração para que você alimente seu espírito, tá? E é uma oração de bolso, tá bom? Que aí vocês vão plenos, totalmente alimentado intelectualmente, alimentado físico e o alimentado espiritual, tá bom? E eu espero de verdade que vocês tenham entendido, tá? E entendido que a inteligência emocional é tão importante quanto os conteúdos que vocês consolidaram. Só para eu finalizar, minha gente, só para vocês entenderem a importância da inteligência emocional, como ela é importante para o momento que vocês vão estar fazendo, se preparando, aliás, para a prova. Quando vocês estudam, o que vocês estudam, o que os professores passam para vocês, o que vocês recebem de informação, vai lá para o cérebro. E tudo vem aqui, começa no cérebro, na parte da memória de curto prazo, que vai para a memória de médio prazo. Só que na memória de médio prazo, que é onde tem o hipocampo, a memória de médio prazo, ela fica no hipocampo. E vizinho ao hipocampo eu tenho um sistema límbico. E o que é o sistema límbico? É exatamente a emoção. Por isso que a gente fala e bate nessa tecla da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, o sistema límbico, ele está lá coladinho com o hipocampo. O hipocampo é onde ficam as informações que vocês recebem. São os estudos de vocês. Então, é o hipocampo que seleciona as informações. Só que ele só consegue selecionar se eu estiver bem emocionalmente. Olha a importância da inteligência emocional, né? Olha a importância de vocês saberem o que é inteligência emocional e saberem que vocês podem lidar com a inteligência emocional. E quando não estiver bem, pegar a chavezinha da inteligência emocional e virar e tentar fazer diferente, que vocês conseguem, tá bom? E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que, assim, vocês consigam de verdade colocar tudo que vocês aprenderam, que vocês consigam colocar em prática no dia das provas. Nós, né, enquanto profissionais do CSTJ, estaremos aqui na torcida, de verdade, visualizando vocês, que vocês vão estar bem lá e fazendo e dando o melhor de vocês, tá bom? E eu queria acrescentar o que Sandra vem colocando, né? Tanto com relação à inteligência emocional, que é tão importante. Não é uma habilidade que vai ser desenvolvida em uma semana. É uma habilidade que vocês já vêm em processo de desenvolvimento. Mas é uma habilidade que vocês irão precisar e muito. E enquanto eu ouvia Sandra trazer esse relato, me remeteu à minha experiência quando passou a ser Enem. No segundo ano eu fui fazer a prova. Eu disse, como é que eu posso falar com os meus alunos, conversar, motivar, orientar, se eu não vivenciei, né? Porque eu sou uma pessoa semi-jovem, que fez vestibular quando os pais de vocês nem pensavam em ser pais. Então, eu fiz vestibular em 95, num tempo que a prova era aberta, num tempo que a prova era em 2 etapas. Então, eu era praticamente um Tiranossauro Rex nesse contexto. Qual foi o meu caminho? Vou fazer. E eu quero partilhar aqui com vocês minha experiência. Minha experiência com o Enem, no segundo ano de aplicação da prova, eu me inscrevi e, por coincidência, uma colega minha do outro trabalho também se inscreveu, porque a filha dela, né, tem dificuldades de aprendizagem e ela, como uma mãe preocupada, insegura e também ansiosa, acredito, se inscreveu junto. No dia da prova, por coincidência, os nossos nomes são com G, estávamos na mesma turma. E foi muito interessante. Eu, morta de vergonha, né? A velha no meio da sala, sentei lá atrás. Cheguei, sentei literalmente na última carteira de uma sala ensolarada, 1h da tarde, num calor da misericórdia. Porque como eu ainda não conhecia o meu parâmetro de calor era outro. Então, sentei lá no fundo da sala, bem quietinha, me sentindo um peixe fora d'água.
pronta para fazer a prova para ver o que eu lembrava. Até porque eu havia feito vestibular há 15 anos atrás, na época. Então, fui fazer. E aí eu vejo a minha amiga entrando com a filha dela, por surpresa, ficamos na mesma sala. Ela sentou, quer dizer, a filha dela pediu que ela não sentasse próximo, então, para piorar, ela sentou próximo a mim no final e a filha um pouco mais na frente. Ela passou a prova inteira olhando para a prova e sorrindo. Ela ria, porque ela não lembrava, eu acho, ou ela não lembrava de nada ou ela sabia de tudo, no meu pensamento, né? E aquilo começou a me incomodar. Bem como não basta ser jurássica, porque ela é jurássica igual a mim, uma tiranossauro, leva uma sacola de comida, passa a prova comendo aquele xilito podre, Ruffles fazendo zoada, né? E rindo, ela só sorria. E aquilo foi me incomodando até eu pedir o fiscal para mudar de lugar. Aí, eu não sei se foi melhor ou foi pior, né? Mas enfim, eu fui para o lado do sol. Se já estava calor, eu passei a me bronzear, as pernas ficaram queimando. Nessa experiência, acabamos a prova, assim, o que eu consegui fazer, o que eu lembrei, né? Mas eu queria levar o caderno de prova, né? Porque já que eu estava no sacrifício, eu queria saber o que eu tinha acertado, o que eu tinha errado, o que eu lembrava, enfim. E assim eu fiz. Para minha surpresa, eu fui uma das últimas a entregar. Ela e a filha dela também, saímos praticamente juntas. E aí eu fui até ela, né? Gláucia, mulher, o que era que tu ria tanto? Aquilo estava me incomodando, eu pedi para mudar de lugar porque você estava sorrindo. Ela não gargalhava, mas ela literalmente sorria. Aí ela disse, mangando de mim, porque eu não sabia nem 30% da prova. 30% é no meu otimismo. Se eu acertar 2 questões, eu estou feliz. A redação eu não sabia se botava título, se não botava título, quantas linhas era para fazer. E quando foi por fim, não sabia mais nem direito se a pontuação estava certa. Queria ler em voz alta para ver se dava certo, mas também não podia. Aí eu podia fazer o quê? Rir e comer. Foi o que eu fiz a prova todinha. E a gente teve essa conversa no pátio ali da URCA, ainda me recordo. Uma das alunas que estava na sala se aproximou e disse, pois eu tinha certeza que a senhora estava acertando tudo e achando a prova mais fácil do mundo. E eu já estava preocupada com a minha prova de tanto que você sorriu. O que é que eu quero dizer a vocês com isso? Né? Bem aquilo que Sandra tocou. Com relação a seu autoconhecimento, com relação à sua habilidade de inteligência emocional em lidar com as circunstâncias. A gente sabe que a gente pode pegar uma sala super confortável, um ambiente silencioso, mas a gente sabe também que a gente pode pegar uma sala quente, super lotada, né? Com aquele gatinho que vai ficar passando entre as minhas pernas. São situações que podem me fazer tirar o foco. E o mais importante agora não é só o que vocês dominam em cognitivo, em conhecimento. Como vocês dominam e principalmente como vocês administram as emoções. E isso é inteligência emocional. Então a nossa proposta é que vocês, a partir de hoje, já que a primeira prova será nos próximos 10 dias, né? Que é domingo, dia 5, que vocês possam fazer um exercício com vocês mesmos. Sempre que lembrar da prova, sempre que pensar na situação da prova, que vocês possam, né, observar que emoções vêm, atrelada a essa memória, atrelada a esse pensamento, para que vocês possam acolhê-las e lidar com elas. Para que vocês possam, no dia da prova, não errarem ou pularem uma questão pelo nervosismo, pela ansiedade, pela insegurança, ou até mesmo, que foi algo que inclusive aconteceu comigo, de você marcar a questão certa, você saber que é a questão certa, e quando você marca lá no gabarito, né, eu lembro de uma questão que falava até sobre os planetas,
entre as minhas opções, as minhas 3 opções, estava a correta e eu marquei no gabarito a errada. Se eu disser a vocês que eu sei por quê, não sei lhe responder o meu processo de raciocínio, porque não foi o raciocínio que me boicotou, foi a minha emoção. O desempenho de vocês depende 50% do que vocês dominam de conhecimento e 50% da condição emocional que vocês estarão no dia da prova. Então, que vocês possam ter um período de paz, de tranquilidade, de foco, de persistência, de determinação. O campeão, o vencedor, não é o que ganha a medalha. O campeão, o vencedor, é aquele que treina todos os dias, superando o seu limite, conquistando e alcançando as metas internas que ele estabeleceu para ele mesmo. E isso é inteligência emocional. E nesse contexto, para o desenvolvimento da inteligência emocional, nós precisamos trabalhar com o cognitivo, com o emocional e com o nosso espiritual. A fé, ela vai te dar um alicerce, ela vai te dar um amparo, ela vai te auxiliar na reconexão consigo mesmo. Ela vai permitir que mesmo diante do receio do tempo, da ansiedade pela prova, que você se concentre, respire e realize o que você consegue realizar. E que vocês possam avaliar o que eu alcancei, o que eu fracassei e o que eu estabeleço a partir daqui. Senão, a gente não vai conseguir alcançar a nossa superação individual, interna, pré-estabelecida por nós mesmos. Então, que vocês possam, durante esses 10 dias, refletir e se perceber. E nós estaremos aqui na escola para esse suporte. Gina, fiz esse exercício de reflexão. Sandra, fiz esse exercício, me percebi assim. Como eu posso caminhar? Como eu posso lidar? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para ouvir, acolher e orientar. E preocupada eu estaria se todos vocês dissessem, tá tudo tranquilo, é só uma prova, né? Porque no meu entendimento não é o esperado. O esperado, pelo que vocês se dedicam, pelo que vocês estudam, é que o melhor de vocês seja dado naquele momento. Mesmo que esse melhor não seja perfeito, porque assim não somos, tá? Neto, por favor, verifique o tempo para mim. 3 horas. Tá. Nesse contexto, eu queria só voltar um tópico aqui, perdão. Com licença, aqui, Gina. Que era a respiração. A condição de respirar, assim como a nossa condição de movimento palpebral para lubrificação ocular, assim como o nosso coração, os batimentos cardíacos, o nosso aparelho, né, circulatório, ele vai funcionar de forma involuntária. Porém, o exercício de respirar, a condição de se concentrar para fazer o exercício de respiração que me permita me acalmar e me reconectar comigo e com os meus bons pensamentos, ele faz toda a diferença na qualidade da avaliação que vocês vão fazer, na qualidade de um concurso que vocês irão fazer, na qualidade de uma situação que vocês podem vivenciar, em que vocês têm que ter uma resposta comportamental, né, adequada, que favoreça.
Então, que vocês possam assimilar bem esse exercício que Sandra trouxe, né? Com as crianças a gente trabalha muito, inspira, cheira a florzinha e sopra a velinha. Vocês conseguem fazer o exercício de respiração quadrada, que é justamente essa mentalização, para que vocês possam retomar para aquela questão, fazer uma releitura, conferir as opções que você marcou, eliminar os absurdos, para que vocês façam uma questão melhor, para que vocês consigam, né, entregar o melhor do conhecimento de vocês naquele momento. E para fechar, pelo nosso tempo que já acabou, eu quero agradecer e quero de antemão parabenizar a todos que aqui estão nesse projeto da vida pessoal de vocês e principalmente dizer que estamos juntos em sintonia, em harmonia, para que tudo dê certo, para que tudo chegue ao contento de vocês. E que esse é o Enem, mas não é só o Enem, é um momento importante que vocês escolheram vivenciar, experienciar para se superar. Parabéns a todos, bons estudos e boas aulas e até breve. Bom, eu sou a professora Evelina, não sei se vocês me conhecem, já assistiram alguma aula comigo? Não? Nenhum? Não. Bom, então eu sou professora de linguagens, né? A gente chama linguagens porque não é nem a prova não é dividida em gramática, literatura, né? Como é que vem a prova? Ela é muito interdisciplinar, né? Você às vezes tem um texto que é de literatura e esse texto ao mesmo tempo cobra a interpretação, né? Você tem um texto de artes e muitas vezes esse texto, essa imagem está sendo comparada com um poema, né? Então a gente chama de linguagens porque inclui todas as linguagens, certo? Bom, então eu vou tentar nesse tempo que a gente tem aqui à tarde mostrar para vocês algumas habilidades, né, que são a base da estrutura das questões do Enem, certo? Quando você pega uma prova do Enem, é diferente de um vestibular tradicional, vocês concordam? Por exemplo, alguém aqui pretende fazer vestibular na URCA, na UES? Sim? Pronto. A prova da URCA ela é totalmente diferente da prova do Enem, né? É uma questão mais, vamos dizer assim, um pouco mais decoreba, né? Que às vezes pergunta assim, nome de livro de autor, muitas vezes até em que data o autor escreveu aquele livro. O Enem jamais vai perguntar isso, né? Vai colocar um texto de um autor para você analisar naquele texto o que tem a ver aqui com as habilidades, certo? Quando eu falo aqui competências e habilidades, vocês sabem do que é que eu estou falando? Sabem, né? Sabe do que trata isso aqui. Então, cada questão que eu mostrar aqui, eu vou dizer qual é a habilidade que está sendo trabalhada, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, na parte de literatura, deixa eu mostrar aqui uma habilidade que tem a ver com literatura. Mesmo que não dê para ler isso aqui, que está um pouco pequeno, não tem problema não. Eu vou só explicar a vocês como é que isso aqui aparece na prova, certo? Por exemplo, ó, competência de área 5. Isso aqui tem na internet, vocês podem procurar no Google, menos de 2 páginas, tem todas as habilidades de linguagens, certo? Se puder ler isso aqui antes da prova é importante, porque às vezes a questão do Enem, ela coloca exatamente as mesmas palavras que tem nas habilidades. Digamos que eu perguntasse a vocês, eu exemplificasse um texto que tem aí no material de vocês, e a questão perguntasse assim, olha, quais são os procedimentos de concepção do texto literário presentes nesse texto? Isso aqui, ó, é a habilidade 16. São quantas habilidades em linguagens? São 30. 30 habilidades, certo? A habilidade diz o quê? A habilidade 16? Relacionar informações e concepções artísticas e procedimentos do texto literário. Vocês entenderam o que é que essa questão vai pedir? Se não entendeu, pergunta. Agora é a hora. Não entendeu? Ó, eu vou resumir aqui na parte mais importante. Identificar no texto procedimentos de construção do texto literário. Já resumi mais. Vamos lá. O que é um texto literário? Uma notícia de jornal é um texto literário? Sim ou não? Literário?
É um texto, mas não é um texto literário. É um texto o quê? Uma notícia. É um texto informativo, né? Você tem uma bula de remédio. Uma bula de remédio é um texto. Mas é um texto o quê? É um texto artístico, literário? Não. Ele é um texto o quê? Injuntivo ou prescritivo, né? Que é aquele texto que passa instruções, uma bula de remédio, um manual, o edital do vestibular, passa instruções de como você fazer a coisa. Como é que a gente chama esse tipo de texto? Injuntivo, prescritivo. Ele está dando prescrições, orientações, né? O que é o texto literário? O texto literário é um poema, é um conto, é uma peça de teatro, é um fragmento de um romance, certo? Então, vamos lá. Eu peguei sei lá, um fragmento de um texto de... Diga aí um autor que vocês estudaram em literatura que vocês lembrem. Assim, esse autor eu lembro que eu estudei. Diga aí um autor. Qualquer um, pode ser qualquer autor aí, brasileiro. Só precisa dizer o autor, não? Quem? Machado de Assis, quem falou? Ótimo, pronto, Machado de Assis. Conseguem lembrar algum livro de Machado de Assis? Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro de Machado de Assis, ok. Aí vamos dizer que caiu na questão um trecho de Dom Casmurro. Aí essa questão diz assim, no texto de Machado de Assis, aparecem os seguintes procedimentos de construção do texto literário, certo? O que é isso? Quando a gente lê um texto de Machado de Assis, qual é um procedimento de construção do texto que ele usava muito? Tipo assim, qual é uma característica do texto que é bem evidente em Machado de Assis? Vou dizer uma, ironia. É uma característica machadiana? É. Você lê Dom Casmurro, o livro está repleto de ironia. Então, a ironia é um procedimento de construção do texto literário. Deixa eu dar outro exemplo. Metáfora. A metáfora é um procedimento de construção do texto literário? Sim. Quem é que lembra aqui? Vocês que citaram Machado de Assis e Dom Casmurro. Vocês lembram de um trecho de Dom Casmurro, que é um capítulo chamado Olhos de Ressaca? Onde ele diz assim, Capitu tem olhos de ressaca, né? Para dizer que o olhar dela era como? Não é que ela bebia e acordava de ressaca, não tem nada a ver com isso. Ressaca, no sentido da ressaca de quê? Ressaca do mar, né? Quando o mar está de ressaca, aí você entra no mar de ressaca, não entra, é perigoso, né? Porque vem aquela onda ali por baixo, ele arrasta e você morre afogado. Então, o que é que ele está dizendo que era o olhar de Capitu? É um olhar que arrasta, ou seja, é um olhar o quê? Atraente, é um olhar impactante, né? Isso é um procedimento de construção do texto literário? Sim. Como é que chama essa figura de linguagem? Ele compara o olhar de Capitu, que era atraente, com o olhar, com o mar quando ele está de ressaca, que atrai. Qual é o nome dessa figura de linguagem? É uma metáfora. A metáfora é um procedimento de construção do texto literário. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Pronto. Isso é uma das habilidades de literatura. É você identificar o procedimento de construção do texto literário. São as figuras de linguagem, são as rimas, são os neologismos. Quem é que lembra aqui o que é o neologismo? Criação de novas palavras. A gente tem vários autores brasileiros que têm essa característica na sua escrita, né? Guimarães Rosa, Manuel de Barros, certo? Isso é um procedimento de construção do texto literário. Quando você vai escrever um artigo científico, você inventa palavras no meio do artigo? Pode inventar palavras no artigo científico? Não pode. Pode inventar palavras na redação? Não. A redação do Enem não é um texto literário. O texto literário é o poema, é o conto. Vocês estão entendendo o que é essa habilidade aqui? Pronto, é você ter a habilidade de identificar os procedimentos que identificam um texto literário. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Pegue aí a primeira questão para a gente identificar. Quase todas as questões aqui, minha gente, elas não estão identificadas aí, mas quase todas são do Enem. Eu acho que só tem uma questão aqui que eu não tirei de provas do Enem, foi a segunda, certo? Mas todas as outras, vocês podem colocar até aí entre parênteses, Enem, para identificar que essa questão é uma questão do Enem, certo? Vamos lá. Qual é? Primeiro, eu vou dizer aqui duas dicas para vocês no dia da prova, porque não é suficiente a gente fazer a prova pelo conhecimento que a gente tem. Você diz, professor, o conhecimento não é importante? É importante, mas não é só isso. Você tem que ter estratégia? Sim ou não?
Duas pessoas, dois alunos que têm o mesmo nível de conhecimento, tiram a mesma nota no colégio, estudaram a mesma coisa, com os mesmos professores, eles não vão tirar a mesma nota. Por que que não? Porque às vezes a estratégia de um é melhor do que a estratégia do outro. Por exemplo, vocês já acham que é necessário ler os 45 textos da prova de linguagens para resolver a prova? Digam sinceramente. Tem como a gente responder uma questão que tem um texto sem ler o texto? Tem ou não tem? Diga se tem. Tem. Como? Como é que você faz uma questão que tem um texto sem ler o texto? Lendo primeiro o quê? O comando, né? O enunciado e o comando, porque enunciado e comando não é a mesma coisa. O enunciado, vamos dizer que seja a pergunta toda. E o que é o comando da questão? Se eu digo aqui, ó, quando eu der um comando, todos vocês vão levantar. O que é um comando? É aquilo que vai indicar o que você deve fazer. Por exemplo, ó, vamos combinar. Quando eu fizer assim, todo mundo levanta. Então, isso aqui vai ser o quê? O comando, certo? Então, o comando é aquela parte principal. Então, você vai lá na pergunta antes de ler o texto. Não lê o texto primeiro, não. Lê primeiro a pergunta e o comando, certo? Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma questão da última prova do Enem, que era assim. O texto acima era uma letra de uma música de Chico Buarque. O texto acima tem as funções poética e emotiva da linguagem, certo? Vocês sabem o que são funções poética e emotiva? Né? As funções da linguagem, emotiva, metalinguística, referencial, poética, né? Aí dizia assim, a função poética aparece no seguinte verso. Me diga se eu preciso ler o texto para marcar isso aqui. Eu preciso? Preciso não. Por quê? Porque nos itens já tem os versos. Então, se eu souber o que é a função emotiva e a função poética, eu vou procurar o verso que tem aquilo ali, né? Aí era um verso que dizia assim, sei lá, ele era muito importante para mim, certo? Para mim, eu estou falando de mim, eu, a primeira pessoa, certo? Qual é uma característica da função emotiva? É o emissor da mensagem se expressar na primeira pessoa. Por exemplo, quando eu digo assim, eu gosto muito da cor verde. Nessa frase que eu disse agora, tem a função emotiva? Eu gosto muito da cor verde. Tem a função emotiva aqui? Eu expressei de alguma forma a minha opinião? Expressei. Eu estou dizendo que a minha cor preferida é a cor verde. Então, quando você expressa uma opinião ou uma emoção, qual é a função da linguagem que está presente? Emotiva. Então, só tinha uma alternativa que tinha um verso em primeira pessoa. Pronto, eu não precisava ler o texto. Entendeu? Com isso eu ganhei o quê, minha gente? Foi que eu ganhei, sem precisar ler um texto que tinha mais ou menos 20 linhas. Eu ganhei tempo. E quanto tempo a gente tem para resolver cada questão do Enem, fazendo a conta? 3 minutos. Então, se você conseguir ganhar 1 minuto, 1 minuto e meio numa questão, isso vai ser ótimo, né? Você vai ter tempo mais para fazer a redação, para fazer a prova de humanos, que é no mesmo dia, que tem mais 45 textos. Entendeu? Ao todo, na prova do outro domingo, vocês vão ter que ler quantos textos na prova? Já fizeram essa conta? 90, no mínimo, né? Porque cada questão tem um texto e tem questão que tem mais de um texto. Então, no mínimo, 90 textos. Não vai ser divertido? Muito divertido. E ainda tem que fazer o quê? Uma redação, né? Então, eu tenho que otimizar o tempo, certo? Primeira dica foi essa. Qual é a primeira dica que eu disse? Leia primeiro o enunciado, porque nem sempre é preciso você ler o texto para você responder a questão. Segunda dica, vocês acham que é mais importante a gente começar pelas questões mais difíceis ou pelas questões mais fáceis? Por quê? Porque as mais fáceis você tem a obrigação de acertar. Por que tem a obrigação? Porque como é que vai ser formulada a sua nota lá no Enem? Um negócio chamado como? TRI, que não é quantidade de questões. Por exemplo, tem gente na prova de linguagens que acerta 36 questões e tira 700 e pouco. Tem gente que acerta 40 e tira menos. Aí você diz, oxi, meu colega acertou menos e a nota dele foi maior. Por quê? Por causa da teoria de resposta ao item, TRI. Então, as questões fáceis, você tem que acertar. Certo? Então, comece pelas questões mais difíceis ou mais fáceis?
mais fáceis. Como é que a gente identifica? Terceira dica, como é que a gente identifica as questões mais fáceis? Imagem, perfeitamente, tem imagem. E principalmente que tipo de imagem? Porque assim, pode ser uma imagem que seja uma pintura do Renascimento. Você nunca estudou pintura do Renascimento, essa questão vai ser difícil, né? Se você nunca estudou pintura do Renascimento. Por exemplo, uma campanha publicitária, uma peça publicitária, geralmente a questão é fácil? Geralmente. Por exemplo, na última prova do Enem, tinha uma campanha publicitária, olha que coisa fácil, que era assim, 2 imagens. Na primeira imagem, aparecia uma mulher, você via que era uma mulher, cabelo grande, unhas grandes, com as mãos assim no rosto, desesperada, a foto dela com as mãos no rosto, como se ela estivesse desesperada, né? Na outra imagem, tinha assim, um acidente de trânsito pode lhe afetar a vida inteira. Se beber, não dirija, certo? É difícil interpretar esse texto. Qual é o objetivo de quem elaborou esse texto? Quem é o público-alvo e qual é o objetivo? Primeiro, quem é o público-alvo desse texto? Quem é o público-alvo? Essa campanha está sendo feita para quem, minha gente? Para conscientizar quem? Diga, pode falar. Só que bebe? Se a pessoa beber, mas ela não souber dirigir, essa campanha é para ela? Não. Se ela não for dirigir, ela pode beber 3 graus, se ela quiser, né? Vai entrar em coma, mas pode, né? Essa campanha é dirigida para quem? Exatamente, para quem bebe e depois dirige, porque ela pode provocar o quê? Um acidente, certo? Aí estava a mulher com as mãos em cima do rosto, certo? Vocês acham que essa mulher está representando uma vítima do acidente ou ela está representando um condutor irresponsável que provocou um acidente? A mulher está com as mãos em cima do rosto, não dá para saber, né? Pelo que eu disse até agora. Pode ser uma pessoa, sei lá, a mãe de um rapaz que morreu vítima do acidente porque foi atropelado por um motorista bêbado, pode ser. Então ela pode ser uma vítima. Mas ela pode ser também a pessoa que estava conduzindo o carro embriagado? Pode. Como é que eu vou saber, professora? Porque em cima da mulher estava escrita a palavra arrependimento. Então, ela é uma vítima ou foi ela que provocou o acidente? Quem é vítima tem arrependimento, minha gente? Lhe atropelaram, a pessoa lhe atropelou na rua, lhe assaltou na rua. Aí qual é o seu sentimento? Eu estou arrependida de ter sido assaltada. É arrependimento o sentimento? Não. Qual é o sentimento que você fica? Se foi atropelado na rua? Sei lá, tristeza, dor, não sei. Mas arrependimento é de quem fez a coisa errada. Quem foi que fez a coisa errada? A motorista que bebeu e dirigiu, certo? Então, aí estava lá, a questão do Enem. Essa campanha é dirigida para quem tem o objetivo de quê? É dirigida a quem? Motoristas que bebem e dirigem, certo? E qual é o objetivo da campanha? Conscientizar as pessoas para que elas não dirijam embriagadas. Pronto, era só isso. Isso é difícil de interpretar? Não, difícil é viver, essa questão não é, certo? Então, essa questão é uma questão fácil. Então, eu vi uma campanha publicitária, eu vou começar pela campanha publicitária, certo? Então, vamos ver a primeira aqui, preste atenção. Identifique aí no final do texto quem é o autor do texto. Circule aí o nome desse autor. Saramago J. Como é que a gente lê esse Saramago J? É José Saramago, né? Porque o sobrenome vem primeiro. Então, José Saramago. Alguém sabe quem é José Saramago? Diga, como é seu nome? Zé Pedro. Diga. Português. Ensaio sobre a cegueira. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Saramago já morreu? Já morreu. Morreu em 2010, certo? Mas ele é um autor que a gente chama de contemporâneo. Por quê? Porque ele viveu até aqui, até os anos 2000. Então, ele é um escritor contemporâneo. Inclusive, o Ensaio sobre a Cegueira, foi você que citou, José Pedro? Você já leu esse livro? Pelo menos conhece a história? É um livro, assim, que é aquele coringa em repertório para redação, né? Tudo que você imaginar de tema de redação, você pode usar o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, né? Então, esse texto aqui é de José Saramago. Então, vamos ver o texto. Qual é o título do texto? Receita, certo?
O que é uma receita, minha gente? Uma receita é um texto o quê? Ele é um texto literário, ele é um texto prescritivo, ele é um texto narrativo ou ele é um texto, sei lá, publicitário? É um texto prescritivo, né? O que é que você lê numa receita? Como você deve tomar o remédio, né? Como você deve fazer o bolo, é uma receita. Mas o texto não é uma receita. Ele tem o título receita, mas ele não é uma receita. Ele é o quê? É um poema, certo? Então, essa questão aqui, ó, se vocês quiserem anotar aí ao lado dela, anote isso. Essa questão aí, a primeira, ela é sobre gêneros textuais, certo? Que tem uma habilidade aqui, ó, que fala dos gêneros textuais. Eu vou já mostrar a vocês. Quais são os gêneros textuais? Dê exemplo aí de uns 10. Você identifica o gênero pelo quê? Pela estrutura do texto e pela função que o texto tem. Me diga um exemplo de 10 gêneros textuais. Eu vou dizer um e vocês vão dizer os outros, certo? Bula de remédio é um gênero? É, diga outro. Os gêneros jornalísticos, quais são os gêneros jornalísticos? Notícia, qual é outro? Que você encontra no jornal. Quais são os gêneros que você encontra no jornal? Editorial. O que mais? Resenha. Né? A URCA, por exemplo, no último vestibular, pediu o que na redação? Escreva uma resenha. Se você não soubesse o que é uma resenha, já era. Zerou a redação. Então, você tinha que saber o que é uma resenha. Porque não era uma questão para você marcar, era uma questão para você escrever uma redação que era uma resenha. Certo? Então, resenha, notícia, reportagem, artigo, bula de remédio, receita, são os gêneros, certo? Nós temos aí uma coisa que chama de hibridismo dos gêneros. O que é uma coisa híbrida? Híbrida é o quê? Misturada. Então, você tem aí um hibridismo dos gêneros. Por quê, José Pedro? Eu estou falando com José Pedro porque até agora é o único que é o seu nome, viu? Eu vou perguntar de mais gente. O que é o hibridismo dos gêneros? Por que esse texto aí é híbrido? Perfeitamente. Ele não é um poema? Por que vocês identificaram que ele é o gênero poema? Porque ele está escrito em quê? Em parágrafo ou em verso? Ele está escrito em verso. Ele tem uma estrofe em verso. Então, isso é a estrutura do poema. É um poema, só que ele tem no título receita. Então, o autor vai escrever um poema como se fosse uma receita. Quais são os dois gêneros que ele está misturando? Poema e receita, né? Eu não sei se vocês conhecem uma música de Legião Urbana chamada Os Anjos. Vocês conhecem essa música? Pronto, é um exemplo perfeito de uma letra que tem esse hibridismo dos gêneros. É uma letra de música com característica de uma receita. Escute depois essa música, Os Anjos, certo? Então, vamos lá. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. A característica do gênero receita que está presente aqui, nesse começo. Na forma da escrita dele, o que é aí que parece uma receita? Tem, por exemplo, ingredientes. Receita tem que ter um ingrediente? Tem. Junte 2 kg de açúcar, 3 litros de leite, ingredientes. Quais são os ingredientes que ele colocou aqui? Quais são? Um sonho, uma flor, tristeza, um tom dourado. É como se fossem os ingredientes de uma receita. Uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim se quer. Então, o que foi que ele fez? Ele misturou o poema com a estrutura de uma receita. Essa questão aqui, minha gente, se a gente fosse classificar assim, no nível fácil, médio e difícil, pelo tanto de erro que teve nessa questão, ela foi considerada difícil, certo? Eu vou dar 30 segundos para vocês me dizerem qual era a resposta que vocês iam marcar nessa questão. Para a gente ver se para vocês essa questão seria ou não difícil, certo? 30 segundos, qual era a letra aí que vocês iam marcar? Que eu vou mostrar a vocês agora como é importante a gente entender o comando da questão, certo? Vocês vão me dizer qual é a palavra que é o comando dessa questão, olha só. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis. O que é uma coisa estável?
A situação do paciente está estável. O que é estável? Ela está o quê? Constante. Está do mesmo jeito? Do jeito que ele estava ontem, ele está hoje? Estável. Então, os gêneros, eles costumam ser estáveis. Como assim? Uma notícia é uma notícia, uma bula de remédio é uma bula de remédio. Só que ele diz assim, mas, preste atenção, podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. O que é que significa um gênero que é estável se reconfigurar? É quando acontece o quê com ele? Quando ele é uma receita, por exemplo, mas ele apresenta a estrutura de quê? De um poema. Não é isso que aconteceu aqui? Ou o poema tem a estrutura de uma receita. Então, é um poema que se reconfigurou em outro gênero, certo? Isso aqui a gente pode chamar de hibridismo. Hibridismo é uma mistura de dois gêneros num único texto. Aí vem o comando agora. Qual é o comando? Qual é a palavra aqui que é o comando dessa questão? Que é o que você vai marcar. Como é teu nome? Sara. Qual é a palavra aqui que é o comando dessa pergunta? Eu lhe ajudo? Se não souber, peça minha ajuda. Ajuda? Vamos lá, olha. Esse texto constitui-se uma mescla de gêneros, grife aqui mescla, grife mescla, certo? Mescla é o comando aí dessa questão. O que é que significa uma mescla? Eu vou mesclar duas coisas, eu vou fazer o quê? Misturar. Mescla não tem a ver com mistura? Então, esse texto é uma mistura de gêneros, pois, qual é a resposta aí? Letra A, vamos ver. Introduz procedimentos prescritivos. Procedimentos prescritivos é característica de que gênero? Receita ou poema? Que faz prescrição, assim. Como você deve tomar o remédio? Receita. Em um poema. Vocês estão vendo que a única alternativa que mistura característica dos dois é a letra A, né? E qual é a palavra que eu disse que é o comando? Mesclar. Então, eu tenho que marcar a alternativa que tem uma mescla, uma mistura. Procedimento prescritivo, poema. E poema, que é a última palavra que tem no comando. Por exemplo, por que eu não devo marcar a letra... Deixa eu ver aqui. Pronto, a letra D. Muita gente nessa questão marcou a letra D. Por que não é a letra D? Oi? Exatamente, porque a letra D está falando somente de que gênero? Poema. E a questão que é a alternativa, que mostra o quê? A mescla. Você diz, professora, a letra D não está errada, né? Assim, não está errada dependendo da pergunta, né? Esse texto é um poema? Não há dúvida, é um poema. Mas não é isso que ele está perguntando, né? Ele está perguntando por que esse texto é uma mescla de gêneros. Vocês estão entendendo o que é o comando? O comando é isso. O comando vai dizer o que é que você deve fazer. Você deve procurar a alternativa que tem uma mescla de gêneros, certo? Então, qual é a resposta da primeira? Letra A, certo? Vamos para a segunda. Qual é o gênero de texto da segunda questão? O primeiro era um poema com característica de receita. Na segunda questão, é o quê? Isso é uma charge ou uma tirinha? Tem diferença? Tem, a própria estrutura, né? Por que a gente chama tirinha? Porque é uma tirinha. E a tirinha é dividida em quê? Em quadros. Então, uma tirinha é como se fosse uma narrativa em quadros, né? Geralmente, uma tirinha da Mafalda tem quantos quadros? Geralmente, assim, numa prova, 3, 4 no máximo, né? Então, pronto, é uma tirinha. Agora, o que é uma charge? Uma charge vem uma imagem só, né? Que geralmente tem uma sátira, tem humor, tem alguma coisa, mas é uma imagem só, né? E a tirinha são quadros, quadros que vão narrando a história, certo? Então, vamos lá. Olha se vocês entendem aqui qual é o humor dessa tirinha. Grife na pergunta a palavra humor, certo? Eu preciso ler essa tirinha para resolver essa questão. O que foi que eu disse no começo da aula? Que algumas questões você não precisa ler, outras você precisa. Essa aqui precisa? Com certeza, porque a pergunta está querendo o quê? Onde é que está o efeito de humor? Resumindo, por que essa tirinha é engraçada, certo? É possível que a gente leia uma tirinha, não ache engraçada, e a questão pergunte por que ela é engraçada? É. E se você não achar engraçada, qual é o problema?
Qual é o problema? O que é que você tem que fazer nessa hora? Você não achou engraçada. E a pergunta quer saber por que ela é engraçada. O que é que eu faço nessa hora? Sara. Eu tenho que... Como é teu nome ao lado de Sara? Nara, Naira, Lara, Sara e Lara. Pronto. Lara, o que é que eu tenho que fazer nessa hora? Eu li a tirinha, não achei engraçada. E a questão está perguntando onde está o efeito de humor. O que é que eu tenho que fazer agora? Me virar e achar engraçada, né? Eu tenho que procurar alguma coisa na tirinha que seja engraçada. Porque a questão está perguntando isso, né? Então, vamos olhar. Uma senhora, olha a linguagem não verbal como é importante na tirinha. O que é que essa senhora está fazendo, minha gente? O que é que ela está fazendo? Dona Nésia, o que é que ela está fazendo? Olhando uma foto, certo? Ela está olhando uma foto. O que é que está escrito no começo? Dizem que Dona Nésia passa horas olhando fotos do finado marido. Não lê o resto da tirinha agora, não. Por essa primeira frase que tem aí, e a imagem de Dona Nésia, assim, desconsolada, olhando a foto do marido, certo? O que é que você pressupõe por essa primeira fala? Ela com uma carinha assim, bem triste, olhando a foto do marido. Dizem que Dona Nésia passa horas olhando a foto do finado marido. Foi o que aconteceu com o marido de Dona Nésia? Morreu, né? Aí você imagina que ela fica olhando a foto do marido triste, por quê? Com saudade, porque ele morreu, né? Mas vamos lá. Aí Dona Nésia continua triste no segundo quadrinho e no terceiro. Onde é que eu estava com a cabeça? Vocês entenderam aí onde é que está o efeito de humor? Onde é que está o efeito de humor? Então, no caso, assim, a tristeza de Dona Nésia, olhando para a foto do marido que morreu, não é porque o marido morreu, é por quê? É porque ela perdeu muito tempo da vida dela com aquele estorvo, que era aquele marido, entendeu? Ou seja, o que é que houve aqui? Vocês concordam que houve uma quebra de expectativa? Quebra de expectativa. O que é que faz uma piada ser engraçada? É a quebra de expectativa. O que é a quebra de expectativa, Lara? Você espera uma coisa e acontece outra. Você esperava aqui que Dona Nésia estivesse triste por quê? Porque o marido morreu, mas não é. É porque ela perdeu a vida dela com aquele homem, certo? Quebra de expectativa. Mas vamos lá, qual é a resposta aqui? Pode-se inferir que o humor da tira está na ideia de que, eu vou ler a letra A, se tiver algum erro vocês vão me dizer. A personagem central, ela questiona a si própria sobre algum erro que ela tenha cometido no passado. Sim? Qual teria sido esse erro que ela cometeu no passado? Ter se casado com essa desgraça desse marido, certo? Por que que não pode ser, por exemplo, a letra, sei lá, a letra C? Porque não basta a gente marcar o gabarito, é bom a gente saber por que que as outras estão erradas, né? Para resolver com segurança. Como é teu nome? Não, ele, o teu. Não, o outro. Não, ele, o outro aqui. Caio? Caio. Caio, por que está errada a letra C, Caio? Eu estou achando vocês muito tímidos, assim, falando bem baixinho. Por quê? Não, animação, animação. O Enem, vocês vão se livrar do Enem daqui a 15 dias, minha gente. Pense nisso. Caio, por que você acha que a letra C está errada? Comente aí, durante meia hora. Hã? Não sabe? Quem sabe? Sara. Tem um sentimento. Agora, qual é o sentimento que ela tem por ele? Não é saudade. É um sentimento de, vamos dizer assim, arrependimento. Quando ela pensa que casou com aquele homem. Perfeito. Então, arrependimento é um sentimento? É um sentimento. Então, dizer que ela não tem nenhum tipo de sentimento, ela tem arrependimento, né? Então, qual é a resposta que a gente marca na segunda? Letra A. A primeira foi que letra? A segunda. Segunda, letra A. E vamos para a próxima. Segunda, letra A. Agora, já que a gente está nessa linha de tirinha, charge, né? Textos que têm imagens, procure aí no TD de vocês outro texto que tem uma imagem. O que foi que eu disse da prova do Enem? Você procura primeiro as questões que tem o quê? Imagens. Qual delas? A quinta. Muito bem.
Como é que a gente classifica esse texto aqui, quanto ao gênero? Qual é o gênero desse texto aqui? Campanha. Qual é o gênero do texto da questão que a gente fez agora? Tirinha. Qual é o gênero do texto da primeira questão? Poema com característica de receita. Como é teu nome que diz? Campanha? Arla? Arla. Vamos lá. Carla. Então, a gente tem uma campanha. Essa campanha aqui, Carla, ela foi feita para quê? Quem é o público-alvo e qual é o objetivo dessa campanha? Que o Enem gosta de chamar de peça publicitária, né? O Enem chama peça publicitária, viu, Carla? Peça publicitária é uma campanha para você adotar animal, uma campanha para você combater o mosquito da dengue, certo? Essa campanha aqui, quem é o público-alvo e ela foi feita para quê? Carla? Combater que tipo de exploração? Sexual infantil, certo? Agora, quem é o público-alvo dessa campanha? Por exemplo, são as crianças que são vítimas de abuso sexual? Só os pais? Qualquer pessoa, a sociedade toda. Por exemplo, qualquer pessoa que veja isso aqui, certo? Se ela souber de um caso desse, o que é que ela deve fazer? Se conscientizar e denunciar, certo? Qualquer pessoa pode ver essa campanha? Pode. Então, essa campanha é direcionada para quem? Pais de crianças, professores, vítimas, agressores ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa, certo? Agora, vamos lá. Exploração sexual infantil dá pena. Vamos lá, não leia o resto agora. Circula aí a palavra pena. Pena. Quando você lê a campanha só até aqui, ó, exploração sexual infantil dá pena. Qual é o sentido que você capta dessa palavra pena? Piedade, dó, né? Quando eu digo assim, ó, eu tive pena daquilo que eu vi ali, porque foi muito triste. Pena, piedade, dó, né? Aí você fica nessa expectativa. Aí quando você lê o resto, pena tem outro sentido. Qual é o sentido? Pena de 1 a 12 anos de prisão. Aí qual é o outro sentido agora da palavra pena? Pena de prisão. A pena dele foi 12 anos, certo? Tem um nome para isso aqui. A palavra pena, nesse texto aqui, ela tem quantos sentidos, pelo menos? Nesse texto aí, ela tem quantos sentidos? 2, né? Quais são os 2 sentidos? Né? Exploração sexual infantil dá pena. Pena no sentido de dó, piedade. E qual é o outro sentido? Pena de prisão, certo? Dependendo do contexto, a palavra pena ainda pode ter outro sentido? Não nesse aí, mas em outro caso, pode ter outro sentido? Diga, qual é o outro? Pena de galinha. Galinha não tem pena? Ave, né? Então pronto, pode ser pena de galinha. Qual é o outro sentido ainda que pode ter a palavra pena? Eu digo uma frase? Vamos lá. A gente só sabe o que é que significa a palavra pena no contexto, né? Na frase. Porque se eu perguntar a vocês, pessoal, defina para mim o que é pena. Aí vocês vão dizer, professora, depende. Pode ser pena de galinha, pena de sentir dó, né? Pena do verbo penar. Vocês já viram esse verbo? Gente, aquele menino está penando para poder passar no vestibular. O que é você penar? Para passar no vestibular, a gente pena. A gente o quê? A gente trabalha, a gente sofre. Não é difícil estar aqui numa sexta-feira à tarde assistindo aula? É difícil? Olha ali, menina sincera ali. Tá vendo? Eu pensei que ela estava gostando. Diga que tá, pelo menos. Certo, mas só para poder dar certo, né? O que eu estava dizendo aqui. Então, essa palavra pena, ela pode ter quantos sentidos? Vários. Depende de quê? Do contexto. Como é que a gente diz uma palavra que tem vários sentidos? A gente diz que essa palavra, ela é o quê, nesse caso? Qual foi o outro sentido de pena que eu disse agora? O verbo penar. Ele está penando para conseguir o que quer. Ele está sofrendo para conseguir o que quer, né? Então, eu posso dizer que essa palavra pena, ela é polissêmica? Sim. O que é polissemia? Vários sentidos. Poli quer dizer o quê? Vários. Semia, sema, semântica, sentido. Então, vários sentidos, né? Qual é a resposta, então, que a gente marca nessa questão? Letra A. Vamos ver a letra A. O principal recurso linguístico... Cadê aquilo que eu disse a vocês? Ó.
concepções e procedimentos de construção do texto, né? A polissemia é um procedimento de construção do texto? É ou não é? É, assim como uma metáfora, assim como ironia, certo? Só que diz aqui o seguinte: o principal recurso linguístico utilizado para a construção do sentido foi a polissemia, certo? Que provoca uma ambiguidade intencional. Aí está falando aí de ambiguidade, e aí? Nesse caso aí, a palavra pena, que pode ser polissêmica, nesse caso aí, ela está ambígua, de propósito, porque ele diz aí que foi intencional, essa ambiguidade. Tá ou não tá, minha gente? Quando você lê só a metade da campanha, exploração sexual da pena, você não entende pena de piedade? Aí depois você descobre que é pena de penalidade, né? Então, intencionalmente, ele colocou essa palavra com dois sentidos. Dois sentidos, é o quê? É poli ou é ambi? Dois, só dois. Dois é poli ou é ambi? Hã? Ambi. Ambiguidade não quer dizer dois, ambos. Quando eu digo assim, ambos passaram no vestibular, quantos passaram? Hã? João e Pedro estudaram muito, ambos passaram no vestibular. Quantos passaram? Dois, porque ambi significa dois. Então, no caso do texto aí, a palavra pena tem dois sentidos. Mas ela pode ser, dependendo do contexto, polissêmica? Pode ou não pode? Qual é a resposta, então? Deixa eu dar um exemplo a vocês que tem só ambiguidade. Preste atenção. Olha qual é a ambiguidade que tem nessa frase que eu vou dizer aqui. Se eu digo assim: eu estava vindo para cá, procura a ambiguidade aqui, viu? Eu estava vindo para cá e vi o acidente do meu carro. Tem uma ambiguidade? Qual é? Perfeitamente. Eu estava dentro do meu carro, eu vinha no meu carro e eu vi um acidente. Do meu carro, eu vi o acidente. Mas qual pode ser o outro sentido? Eu vinha de ônibus, eu tinha emprestado o carro a meu irmão, eu vinha de ônibus e eu ia passando e eu vi o acidente do meu carro lá embaixo. Entenderam? Então não tem dois sentidos? Então nesse caso aqui tem o quê? Tem uma ambiguidade, certo? Nesse caso aqui, a ambiguidade não foi intencional, ela foi um erro mesmo, um desvio, você fica sem saber. Eu estava no carro, eu vi o acidente de longe, você não sabe, né? Então temos aí uma ambiguidade, que é o duplo sentido. Qual é a resposta que a gente marca? Letra A. Agora vocês querem um assunto aqui que está em todas as provas do Enem? Diga. Paronímia, tem isso aí, é? Na letra B, pronto, grifa essa palavra. Paronímia. Sabe o que é paronímia, Sara? Ó, paronímia. Eu vou aproveitar e vou dizer duas coisas aqui, para você entender paronímia. Paronímia vem de palavras parônimas, certo? Parônimas são palavras o quê? Parecidas, anote aí. Parônimas são palavras parecidas, certo? Aí tem caso que aparece no texto palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Iguais, né? Para ficar fácil, é só você olhar aqui a composição da palavra. Olhe para cá. Homo. Ó, toda palavra que tem homo, com H, homo, significa o quê? Igual. Então, o que são palavras homônimas? Elas são iguais. Elas são iguais em quê? Na escrita ou em quê? Na pronúncia, certo? Elas são homônimas, na escrita ou na pronúncia. E parônimas, elas não são iguais, elas são só o quê? Parecidas. Peço um exemplo. Peço um exemplo. Peço um exemplo. Um exemplo. Ó, se eu disser, escreva aí no TD de vocês, ou no caderno, em qualquer lugar. Escreva, isso que eu vou dizer agora, escreva, certo? Pode escrever. Eu digo assim, hoje nós vamos à sessão das 3 horas no cinema. Escreva só sessão, esse sessão que eu disse agora. Nós vamos à sessão das 3 horas do cinema. Escreveram a palavra sessão? Pronto. Aí eu estou mandando essa mensagem pelo WhatsApp. Aí alguém pergunta, e onde nós nos encontramos para ir para o cinema, né? Aí eu digo assim, nós nos encontramos na seção de roupas do shopping. Escreva outra seção agora.
Parece que é um ditado, né? Como é que vocês escreveram o primeiro seção? Vão dizendo, só letra aí, vai. S-E e o resto? S-S. Pronto. Sessão das 3 horas do cinema. É escrito assim, é? Você acertou. Como é teu nome? Muito bem, Natália. Então, esse sessão aqui é tempo que dura um espetáculo, né? Por exemplo, a sessão das 3 horas do cinema, a sessão da Câmara de Vereadores, a sessão da tarde que passa na televisão. Aí, como é que vocês escreveram o outro sessão? Como foi? Com 2 S, C cedilha, como foi? C cedilha no começo? Não. No final. Vão dizendo S. Pronto. Qual é o significado dessa seção aqui? Seção departamento. A gente se encontra na seção de roupa, lá do shopping, no departamento de roupa. Seção de roupa, seção de alimentação, departamento, certo? Essas palavras, seção e seção, elas são parecidas ou elas são iguais? Iguais? Parecidas ou iguais? Se forem parecidas, elas são parônimas. Se forem iguais, elas são homônimas. E aí? Elas não são iguais em nada? Na pronúncia. Pronto, então elas têm a pronúncia igual. Então elas são homônimas, homófonas ou homógrafas? Pronúncia é fonógrafo. Fono, né? Então elas são homônimas, homófonas. Certo? Então, elas são iguais em quê? Na pronúncia, seção e seção não tem diferença, mas elas são diferentes em quê? Na escrita. Professora, mas é só parecida na escrita, não é parônima não? É não, porque elas têm alguma coisa igual. O que é que elas têm igual? A pronúncia, certo? Me diga um exemplo de homônimas que sejam iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Porque iguais na escrita e diferentes na pronúncia, elas vão ser o quê? O quê? Homófonas ou homógrafas? Iguais na escrita. Escrita igual. Homógrafas. Grafia é escrita, né? Então, elas são homógrafas. Quem me disser aqui o exemplo de 2 palavras homônimas homógrafas, certo? Ganha, sei lá, um chocolate. Não olhe na internet. Eu pedi o quê? 2 palavras que sejam o quê? Iguais em quê? A escrita é igual, certo? Mas a pronúncia é diferente. Eu digo antes que alguém acerte, eu tenho que dar o chocolate? Posso dizer? Se eu digo assim, hoje eu almoço às 3 horas da tarde. No mesmo lugar de ontem, porque ontem o almoço estava muito bom lá. Entendeu? Como é que eu escrevo a palavra almoço? O verbo almoçar. Eu almoço, tu almoças, ele almoça. Não é daquele jeito? Como é que eu escrevo o substantivo almoço? O almoço tá bom. Do mesmo jeito. Então elas são iguais em quê? Na escrita. Mas elas são diferentes em quê? Na pronúncia. Almoço é diferente de almoço. Não é diferente a pronúncia? Né? Por exemplo, eu como com uma colher. Colher. Tem uma palavra que tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente? Eu gosto de comer com a colher. Colher. Eu vou colher flores ali no jardim. É diferente. Então, essas palavras, elas são homônimas, homógrafas. Por quê? Porque elas são iguais em quê? Na escrita. E a questão aí fala de parônima, né? Parônima não é igual em nada. Ela é só o quê? Parecida. Por exemplo, isso aqui é fácil. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão me dizer qual é a parônima dela, certo? Tráfico. Tem uma palavra bem parecida com ela, que às vezes a pessoa até confunde. Qual é a palavra? Tráfego, né? Então, elas são iguais em alguma coisa ou elas são só parecidas? Parecidas. Não é igual nem na escrita nem na pronúncia. Então, elas são o quê?
Parônimas. E vocês concordam que a gente tem que saber o que significa para saber como usar? Por exemplo, uma vez eu vi uma placa num jardim de uma praça, gramado. Tinha um gramado e estava lá. Proibido tráfico de crianças. Vocês entenderam que está errado? Né? Assim, deve ser proibido mesmo, tráfico de crianças, mas não só na grama, né? Em qualquer lugar. Era para estar escrito o quê? Tráfego, andar, a criança, trafegar, andar ali, certo? Me diga uma palavra que é parônima de cumprimento. Cumprimento. Imigrante. Emigrante. Eminente. Iminente. E a gente não tem que saber como usa? Quando é que a gente usa a palavra cumprimento? Eu vou fazer um cumprimento a Caio ou eu vou fazer um cumprimento? Cumprimento, né? Se eu for fazer um comprimento, o que é que eu vou fazer? Medir a altura dele, 1,80 m. Eu vou fazer um comprimento, não é um comprimento, né? Sei lá, o fulano cumprimentou a autoridade. Então, eu vou entender que ele foi lá e mediu, para ver se ele tem 1,80 m. É cumprimento, né? Então, entendeu? Quem foi que perguntou? Foi Sara ou foi Lara? Parônima. Entendeu a diferença para homônima? Pronto. Então, qual era a resposta aí nessa questão? Querem ver uma questão de artes? Paula, eu posso ficar só um pouquinho mais? Se não tiver problema. Eu posso fazer só mais 2 questões com vocês? 2? Querem ver uma de artes? Artes faz parte de linguagens, minha gente? Sim, com certeza. Procure aí onde tem uma questão de artes. Eu acho que é a última, né? A penúltima e a última. Pronto, pega a 9, essa penúltima questão. Vamos lá, descreva para mim o que tem aqui nessa imagem. Vocês consideram isso aqui uma obra de arte? Cuidado com o que a gente considera arte na contemporaneidade, né? Porque antigamente, qual era o conceito assim que você tinha? O que é uma obra de arte? Sei lá, você imaginava que é uma pintura de quem? De Leonardo da Vinci, uma escultura de Michelangelo. Ninguém tem dúvida que isso é arte. Tem dúvida? Não, né? Mas, por exemplo, vocês acham que uma banana pregada na parede é uma obra de arte? Vocês viram aquela história? Tu viu, Carla? Como foi? Conta aí. Viu? Que um artista pegou uma banana e pregou na parede. Segundo ele, aquilo seria o quê? A sua obra de arte. Ele pregou lá, né? Aí o que é que aconteceu? Chegou um rapaz para visitar a exposição, arrancou a banana e comeu a metade. Vocês viram? Foi essa história que tu viu? Né? Aí pronto, o escândalo, meu Deus, destruiu a obra de arte. Né? Aí o rapaz, ai meu Deus, eu não sabia que era uma obra de arte, mas eu coloco outra. Não pode, você vai ter que pagar $50 mil, né? Mas eu coloco outra banana, mas não é a mesma banana, entendeu? Não tem as digitais do artista. Então você não fica questionando se isso é arte? Qual é o estilo de arte que os artistas pegavam objetos, diziam que era obra de arte e colocavam em exposição? Tipo um mictório, uma fonte, dadaísmo. Lembra do dadaísmo? Pronto. Aí tem um estilo aqui que a gente chama de body art, certo? Essa questão 9 aí é body art. O que é body? B-O-D-I, body, B-O-D-Y, corpo, né? Então, o que seria a body art? A arte que tem como suporte o quê? O corpo, né? O que é que essa artista aí está usando para expor a obra de arte dela? É uma tela, é uma parede ou é o próprio corpo? É o corpo, é a performance que ela está fazendo aqui com o seu corpo. Então, a arte relacionada ao corpo. Aí vem o texto 2 explicando a imagem que é o texto 1. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher... Vocês já viram um menino aqui do Crato? Eu tenho uma aluna que é irmã dele, que ele faz umas pinturas no rosto. Vocês já viram no Instagram? Eu não lembro como é o nome dele. Que ele faz ao vivo ali. Ele fica às vezes fazendo uma live no Instagram, ele é aqui do Crato, porque eu não lembro agora o nome do menino. E ele faz, por exemplo, o desenho da Igreja da Sé,
da festa do pau da bandeira do Barbalha, da imagem do Padre Cício. Procure depois esse menino. Procura assim na internet. Artista do Crato que faz body art. Body art é a arte no corpo. Ele faz direto no corpo dele a pintura. Né? É body art que ele está fazendo. Certo? Aí, muito bem. Pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Certo? Qual era a resposta que vocês iam marcar nessa questão aqui? Que é de artes, né? Se você não concorda que isso aqui é arte, é outra coisa, mas está dizendo aí que é uma obra de arte, vamos considerar que seja. Body art, não é arte no corpo? Qual é a alternativa que mais tem a ver com isso aí? Letra qual? B, vamos olhar se é B. Ela tem a intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado para a expressão. Perfeito. Grifa essa palavra suporte, para a gente entender o que é o suporte. Por exemplo, quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, qual foi o suporte que ele usou para expressar a sua arte? O suporte é a coisa onde está feita a obra. Uma tela, né? Qual é o suporte da pintura rupestre? A pedra, né? Qual é o suporte do grafite? É uma parede na rua, né? E qual é o suporte da body art? É o corpo. E qual é o suporte da land art? Se não souber, pergunte. Land art. Land quer dizer terra, natureza, né? Vocês já viram aquelas obras de arte que são feitas diretamente na natureza? Vocês já viram aquele filme Eduardo Mãos de Tesoura? Não? Nunca viram? Que o personagem ele tem literalmente mãos de tesoura, né? E ele faz umas podagens assim nas árvores, uma verdadeira obra de arte. Então ele está fazendo a obra diretamente na natureza, como se eu fizesse uma escultura de areia, de pedra, com elementos que vêm direto da natureza. Então, como é que chama isso? Land art. Se for no corpo, como é que chama? Body art, certo? Então, qual é a resposta, minha gente? Letra B, certo? Pois é, infelizmente deu nosso tempo. Vocês querem que eu diga o gabarito todo? Porque o que a gente não fez, aí vocês tentam fazer em casa, certo? E qual é um conselho que eu dou a vocês? Antes de qualquer coisa, quando chegarem em casa, leiam isso aqui. Só são 2 páginas. Você lê isso aqui em 10 minutos. O que é isso aqui? Competências e habilidades. Ou seja, como é que cada assunto desse vai ser cobrado na prova, certo? Então, vamos lá. As que eu fiz aqui, eu vou dizer o gabarito também. Eu vou dizer todas, certo? Primeira, letra o quê? Letra A. Segunda, letra A. Terceira, fizemos? D. Quarta. C. Quinta fizemos, né? Letra A. Sexta, letra B. Sétima, letra D. Oitava, letra D. Nona, que é a da body art, letra qual? B. E 10ª, letra A. Certo? Pessoal, infelizmente foi pouco tempo, eu queria ficar mais tempo com vocês. Desejo para vocês uma boa prova, espero ter contribuído, assim, pelo menos alguma informação que eu tenha dado aqui, espero que seja útil para vocês, certo? E boa prova, eu mandarei boas energias no próximo domingo para vocês. Um abraço, obrigada pela participação. Valeu!